Bom dia! Agora você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no ecossistema de inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o programa Inovação e Negócios. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Você consegue imaginar tudo o que acontece quando você faz um pagamento com o seu cartão? É sobre isso que o Intalks de hoje vai falar. Intalks. Oferecimento. Cateno. Inovação é a nossa marca. Há 10 anos, a Cateno, joint venture do Banco do Brasil e Cielo, surgiu com a missão de revolucionar o mercado financeiro por meio de tecnologia e inovação. O que começou como um desafio tornou-se uma trajetória inspiradora, construída por colaboração, superação e a contribuição de líderes visionários que levaram a empresa ao que ela é hoje. Uma organização forte, resiliente e preparada para o futuro. Comprometida com eficiência operacional e experiência do usuário, a Cateno segue impulsionando a inovação em meios de pagamento, transformando desafios em oportunidades com a criatividade de sua equipe. Cada conquista reflete o talento e a dedicação de quem faz parte dessa história. E para contar um pouco mais dessa trajetória, o quadro Intalks de hoje tem o prazer de receber Henrique Fernando Lucas, CEO da Cateno. Muito bom dia! Estamos começando mais um Intalks diretamente pela Record News para todo o Brasil. E hoje recebemos Henrique Fernando Lucas, CEO da Cateno, uma das principais empresas de meio de pagamento do país. A Cateno foi fundada através de uma joint venture com o Banco do Brasil e a Cielo e é uma das maiores empresas no sistema de pagamento. À frente da Cateno, Henrique está profissionalmente há mais de 20 anos, com experiência no mercado financeiro, MBA executivo, já teve uma jornada aí por grandes empresas como a Granito, e hoje, como CEO da Cateno, Henrique também está à frente de grandes projetos. Henrique, muito prazer. Obrigado por ter você aqui comigo no Intalks. É muito legal estar conversando com uma pessoa de sucesso como você, ainda mais no meio do pagamento, que é uma coisa que eu tenho muita afinidade. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, por estar aqui também. É um prazer estar com você aqui, compartilhando um pouco da nossa experiência, né? Vamos compartilhar um pouco do que a gente tem aí para falar do mercado de meio de pagamento e da nossa história com você. Legal, legal. Te chamo de Henrique Lucas, pode ser Henrique? Henrique. Então eu vou te chamar de Henrique. Henrique, seguinte, todo entrevistado que vem aqui, a gente gosta de primeiro conhecer a jornada, né? Porque hoje todo mundo vê o Henrique, CEO da Cateno, uma das maiores empresas aí no segmento de pagamento, né? Gigante, processando pagamentos aí, bilhões em pagamento, mas não sabe a história do Henrique, né? Não sabe a jornada do Henrique. Então, eu queria que você contasse para os telespectadores aí quem é o Henrique, da onde o Henrique nasceu e qual foi a jornada do Henrique até chegar a ser o CEO da Cateno. A jornada, quando é contada pelo final, né, sempre é muito bonito, né? Mas a gente tem que olhar de onde a gente veio. Acho que é importante a gente falar um pouco de história, falar um pouco de experiência, falar um pouco de estudo e de como a gente conseguiu, né, atingir um patamar de experiência que nos qualificou a estar na posição hoje, atualmente, de CEO da Cateno. Assim, eu sou mineiro de Belo Horizonte, né, atleticano, venho em São Paulo sempre, desde quando eu entrei no mercado financeiro. Comecei minha jornada trabalhando fora do mercado financeiro, passei desde a adolescência, iniciei trabalhando em pequenos projetos, empresas pequenas, desde os 14 anos eu trabalho e nunca me imaginei sendo um grande empresário, que nunca foi esse o objetivo, né? Mas à medida que você vai aprendendo as coisas, a ambição vai te levando a projetos maiores. E eu fui picado pela a abelhinha do estudo, e eu fiquei muito motivado quando eu decidi fazer o curso de economia. Eu vou fazer o curso de economia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
E lá eu comecei uma jornada no mercado financeiro que até hoje, né, mais de 22 anos aí participando do mercado financeiro, começando como estagiário, passei por vários setores, instituições, chegando a dirigir banco, empresa de adquirência, fundando empresa, vendendo. Eu acho que o principal ponto dessa jornada é sempre o conhecimento, a disposição que a gente sempre tratou os negócios e aquele, eu sempre falo, né, aquele perfil de dono. Até quando eu estava como um executivo ou um colaborador de uma empresa, de uma instituição, eu sempre tive o perfil de dono. Ou seja, eu queria que aquele negócio fosse tão bom quanto para mim, quanto fosse para o próprio acionista. E esse perfil de dono, essa vontade de dono, me levou a saltos, me levou a conquistar a confiança de pessoas, me levou a destacar muito, porque o dono é aquele diferencial, é aquele que fica até mais tarde, aquele que preocupa com o resultado, que preocupa com o custo, que preocupa com tudo. Se entrar às 8 e sair às 5 é muito fácil. E aí quando você destaca com um perfil, né, diferenciado, preocupando com todos os negócios, olhando de todas as pontas, você consegue atrair não só a confiança das pessoas que vão acreditar em você, mas também você consegue trabalhar um perfil de liderança por você ter opiniões que vão levar os negócios, as instituições a outros patamares. Então, eu acho que acreditar essa jornada, um perfil de dono, uma ambição de querer crescer, de aprender, de também motivar. A gente é motivado por conquistar alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, a motivação de conquistar alguma coisa também nos fez ser um pouco diferente. De ter que estudar à noite, de madrugada, de ter que trabalhar várias horas. Mesmo não sendo dono de negócio, eu me comportava como. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a trajetória não traz aqui. Estamos aí há 20 anos no mercado financeiro, um pouco mais. Comecei como estagiário. Legal. De um banco em Belo Horizonte. E esse estágio, eu passei por várias áreas da instituição, chegando à vice-presidência, à diretoria, a sócio da própria instituição. Fizemos a saída dessa instituição. Depois consegui fundar uma empresa, cofundar uma empresa com outras pessoas no meio de pagamento, levar essa empresa a ser vendida hoje para grandes instituições do mercado financeiro. Mas é um pouco disso, acho que a jornada ela te agrega a cada momento, né? Então você tem uma história, chegar a ser CEO da Cateno é um mérito, mas com uma experiência, com uma história que me creditou a isso. Sim. Com pontos positivos, pontos negativos. Os positivos a gente costuma melhorar e os negativos a gente pretende encerrar. Então, acho que é isso. Não cometer de novo, né? Os erros do passado, a gente costuma dizer que a gente aprende com os erros, né? Mas comete erros novos, né? Você não comete erros velhos. Cometer erros novos. Acho que é um pouco do que é um empreendedor. E às vezes eu até falo muito com o time, com a equipe, que grandes erros às vezes te crescem muito para você atingir um outro objetivo. Então, errar também é importante. É importante. É importante você entender o processo, entender o que deu certo e o que deu errado, ele sempre vai te dar uma condição de olhar por outros olhos e outras vias para que você viabilize um negócio ou um projeto ou alguma empresa. Não, que legal, cara. Eu fico feliz de ouvir uma jornada assim. Você é um cara jovem, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você. Você tá bem, eu sou um cara um pouquinho mais velho. Estou ouvindo menos essa palavra. Eu sempre falava, há 10 anos atrás, você é muito jovem. Hoje, a cada 10 conversas que eu falo, 2 pessoas falam que eu sou jovem. Então, vai diminuindo um pouco. Talvez toda essa tua jornada, né, trouxe um pouco de casca, né, resiliência, e aí a gente acaba, não tem como. Quando a gente está à frente de grandes negócios e tem grandes responsabilidades, a gente acaba realmente se desgastando um pouco mais, né? Aparecem umas rugas, né? Você começa ficando um pouquinho mais velho. Mas, Henrique, eu vi você falando aqui que você é de Minas também. Eu tenho uma admiração tremenda pelos mineiros. Incrível, eu conheço todos os negócios mais feras, as pessoas mais feras ou os negócios mais disruptivos que surgiram nos últimos anos, que eu conheço, são dos mineiros. Mas os mineiros, eles são rápidos no gatilho, né? E eles saem de Minas e vêm para São Paulo e conquistam o mundo, né? Acho que você pega aí, tem várias empresas. O meu setor a indústria financeira
e de meios de pagamento. Tem algumas empresas que estão na bolsa, são grandes bancos digitais, e Minas tem esse celeiro do mercado financeiro, né? Grandes bancos passaram por lá, e eu acho que a gente tem um olhar de crédito muito bom. O mineiro eles falam que o mineiro é desconfiado, não, o mineiro é bom de crédito, ele sabe olhar e ele cultiva muitas relações. O mineiro ele faz negócio num café, num almoço, então ele às vezes ele faz um negócio por conhecer a pessoa e costuma criar negócio em conjunto por ser uma pessoa de relação. Então eu falo assim, por que em Minas alguns negócios dão muito certo? Porque ele é um cidadão relacional. E aí sempre convergindo para um propósito em conjunto. Então, talvez seja um pouco do que o mineiro faz bem, que é o pãozinho de queijo, o café, escutar e fazer os negócios de forma relacional. E aí, quando você tem interesses em comum, relação positiva, a soma disso acaba trazendo negócios disruptivos. Negócio, Márcio, eu aprendi muito com o tempo. Negócio é cultura. Cultura. Quando você tem uma empresa, esses dias eu estava conversando com um empresário e uma vez a gente estava tomando uma decisão em fechar um negócio com uma empresa que já tinha um faturamento estável, mas uma cultura difícil. E uma empresa mais leve do mesmo segmento, com metade do faturamento, mas com uma cultura mais disruptiva, uma cultura mais ágil, uma percepção de vontade de mudança e de crescimento. E eu comentando com as pessoas, eu prefiro fazer um negócio com a empresa menor, que tem menor resistência à mudança, que as pessoas estão querendo a mudança, Sim. do que fazer com aquela empresa que já tem um faturamento estável, que os sócios já não precisam mais daquele negócio para sobreviver, já estão estabilizados com geração de fica caixa. meio travado. E eles não querem correr o risco do crescimento. Porque assim, apostar no crescimento de um negócio é correr um risco. Porque você sair da sua estrutura que já é cômoda, às vezes você tem um negócio que já está gerando resultado, e aquele resultado para você já está ok para o seu sócio e para a estrutura da companhia. Querer mais, querer crescer, não só pelo resultado, mas pelo que o negócio entrega. É difícil, porque você vai correr risco. Às vezes você vai entrar em alguns mercados, você pode perder dinheiro, então você vai expor o seu capital a um risco, mas acho que tudo nesse negócio vai acabar sendo cultura. Cultura da empresa, ela faz a diferença. Quem olhou para a cultura organizacional? Porque no papel, o fluxo de caixa descontado vai crescer 30%, 40% ao ano, tudo vai funcionar no papel e no PowerPoint. Agora, quem executa são as pessoas. Quem executa é a cultura. Então, se você tem uma cultura alinhada, eu acho que esse é o grande desafio um pouco dos líderes e dos CEOs das empresas, as pessoas que estão liderando grandes corporações, conseguir construir uma cultura robusta. E a cultura, ela é a principal motivação e é o principal barreira para a crise. Uma empresa com cultura forte, ela é resistente à crise. E principalmente no Brasil, que a volatilidade do mercado, uma hora nós estamos num mercado em expansão, uma hora o mercado está em contração, uma hora você tem juros altos, você tem juros baixos, você tem um mercado muito cíclico. E esse mercado volátil, você tem que conseguir continuar crescendo, mesmo o mercado estando em volatilidade. E uma empresa com cultura forte, ela consegue supera se posicionar nesses ambientes. Exato. Tanto o ambiente em expansão, quanto o ambiente em contração. Por isso que eu falo muito da cultura. Não, é verdade, eu concordo com você. Mesmo assim, por exemplo, você está falando, você teve uma trajetória que você teve os teus feitos, as tuas jornadas, teus erros e acertos, teve o teu momento de empreendedor, né? Isso me marcou muito o que você falou, porque, por exemplo, não é todo executivo. Hoje você é executivo de uma grande empresa, você é o CEO de uma grande empresa. Mas você falou para mim aqui a cabeça de dono, né? O Founders Mode. Mas não é todo executivo que tem cabeça de dono. Mas a provocação que eu sempre faço para quando eu, que sou empreendedor e não tive do outro lado de ter uma carreira executiva, né? A provocação que eu sempre faço enquanto você está à frente de uma companhia, seja ela pequena, média ou grande, você tem que pensar como dono.
uma governança dentro de uma empresa ela é boa, né? Mas eu até falo que você tem que tomar cuidado com o tipo de governança que você tem Não prejudicar a cultura. para não prejudicar a cultura. Porque dependendo da governança, a gente sabe que eles colocam, às vezes, várias pessoas, conselheiros externos, conselheiros acionistas e tal, e cada um agrega num determinado momento a experiência e dicas para que determinados problemas ou determinadas estratégias sejam pautadas com o conhecimento de um conselho. O problema é quando você cria uma governança que não respeita a cultura da empresa, de ser ágil, de ser rápida, e essa governança começa a ser muito resistente a ouvir o operacional e a cultura da empresa só querendo olhar números, projeções, fluxo de caixa, EBITDA, essas coisas, isso que poderia ser um remédio acaba virando um veneno. Mas muitas das vezes a governança ela tem que ser ela tem que adentrar a cultura da empresa. Ela não pode ser impositiva. Ela tem que ser uma governança dentro da própria cultura. E isso fazer é difícil, porque você vai trazer profissionais que estão habituados a outras culturas. Então, o negócio, quando você está falando de cultura e governança, que é um trade-off, transmitir para o time interno a responsabilidade, a qualidade dos materiais e da forma que a gente tem que entregar o resultado, dos nossos riscos e toda a política que a empresa impõe, que os acionistas impõem, que a governança impõe, mas também conseguir construir uma plataforma cultural onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas se complementam, onde as pessoas têm uma jornada. E continua sendo ágil, uma empresa continua sendo ágil. E a gente está encerrando o InTalks de hoje. E eu tive a conversa aqui do Henrique Lucas, CEO da Cateno, uma das maiores empresas de pagamento do Brasil. Mas a gente volta no próximo programa para falar um pouquinho mais sobre essa trajetória do Henrique em meios de pagamento e também sobre a Cateno. Eu vejo você no próximo programa. Gostou da matéria? Então acompanhe amanhã a segunda parte dessa entrevista. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Insights. Oferecimento MedTwins. Revalide seu diploma médico com a MedTwins. Você já percebeu como muitas vezes sua vida parece um filme repetido? Os mesmos hábitos, as mesmas respostas, os mesmos medos. Então você se pergunta, por que nada muda? A resposta é simples, porque você continua sendo o mesmo personagem da história. A verdadeira transformação acontece quando você desafia o roteiro, quando escolhe mudar a cena, sair do piloto automático e agir com mais coragem e mais ousadia. Mas mudar dá medo. É mais fácil se apegar ao que já conhecemos, mesmo que isso significa ficar preso no mesmo ciclo. O novo assusta, porque tira o controle das nossas mãos. Mas e se, em vez de temer, você enxergasse a mudança como uma oportunidade? E se, em vez de esperar um novo capítulo, você escrevesse um final diferente? Se, em vez de seguir o padrão, você criasse um novo caminho? Lembre-se, toda grande mudança começa com um passo fora do previsível. Nós da MedTwins preparamos um método exclusivo e eficiente para quem se formou em medicina fora do país e precisa passar na prova de proeficiência do Revalida para poder atuar como médico no Brasil. E para encerrar, a pergunta que eu quero fazer é: você está pronto para dar o primeiro passo? Atenção! Este recado é para você que estuda ou conhece alguém que estuda medicina no exterior. Muitas pessoas sonham em ser médico, mas estudar medicina no Brasil é um investimento muito alto. Por isso, a melhor opção é estudar no exterior. Porém, após a tão sonhada formatura, começa o pesadelo de passar na prova do Revalida para poder exercer a profissão no Brasil. Esta prova é dificílima e o nível de estresse e pressão são extremos, resultando em um baixo número de aprovados.
Com muita experiência e conhecimento, um grupo de médicos desenvolveu e criou a MedTwins, um método inédito e exclusivo, com mentorias, atividades, simulações e principalmente o controle emocional necessário para enfrentar a prova do Revalida. A MedTwins é uma imersão inovadora e eficiente para você finalmente realizar o sonho de exercer a medicina no Brasil. Mais de 2.500 pessoas já passaram pela MedTwins e conquistaram o CRM. Divulgue, informe. Entre agora no QR Code e saiba mais. MedTwins. Revalide seu diploma médico com a MedTwins. Muitos empresários e empreendedores estiveram presentes na festa do empresário Janguier Diniz e deixaram seus depoimentos falando de amizade e negócios. Vamos acompanhar? E a festa continua. O Inovação em Negócios está na festa de aniversário do empresário Janguier Diniz. E é claro, você vai conferir muitas atrações e a opinião de gente importante. Para você, qual que é a importância de manter novos negócios, né, relacionados à educação no Brasil? Olha, a educação está sempre se renovando, né? E o Dr. Janguier, com a visão visionária, né? A forma visionária como ele vê o número, ele traz todo um grupo educacional com a mesma visão. Então nós nos sentimos sempre à frente da área educacional em função da visão visionária que está no DNA de todas as instituições que ele fundou ou que ele adquiriu no grupo dele. Queria que você contasse uma história que ninguém sabe. Uma história do Janguier com você. Olha, tem uma história muito interessante. Eu acho que faz parte do começo, do início de tudo. O Janguier, todos sabem, começou muito de baixo. O Janguier tem uma história muito linda. E quando eu o conheci, nós éramos balconistas, nós éramos vendedores de loja. O Janguier trabalhava numa loja e por um acidente, o meu patrão, numa rivalidade de concorrência comercial, estava num momento embriagado e tacou uma pedra, um tijolo, na loja do patrão do Janguier. E o Janguier estava fechando a porta e foi atingido por essa pedra, esse pedaço de tijolo. E o Janguier saiu então para fazer tratamento médico, em busca de reparar aquele dano, e foi toda a história ali. Mudou para Recife, conheceu um tio, começou a estudar. A história do Janguier começa assim essa história tão, talvez que poderia ser um momento tão difícil da vida dele, e ali o Janguier já mostrava o seu lado de entusiasta, de empreendedor, e ele supera essa situação, essa situação que poderia ser uma dificuldade, se tornou uma grande oportunidade para a vida dele. Todos os seus ensinamentos, o que você leva para a sua vida, que o Janguier passa? Eu acho que ele é uma pessoa que acredita no seu potencial como ser humano, como um grande empresário, e ele passa isso para a sua equipe. Então nós somos uma equipe que acredita no futuro, acredita no crescimento e acredita no grupo Ser Educacional. Como que o Janguier é fora do empreendedorismo, com suas amizades? Ele é uma pessoa divertida, né? Porque é uma pessoa que, embora trabalhe muito, ele sempre achou que o lazer na vida das pessoas, o divertimento, né? O culto às amizades, sempre foram para ele valores inalienáveis, valores dos quais ele não abre mão. Grandes histórias, não é verdade? E amanhã tem mais um pouco de tudo o que rolou por lá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.